aqui conosco. Paz do Senhor, pastor Mauro. Paz do Senhor, pastor. Uma alegria poder estar aqui com vocês nessa noite. Glória a Deus. Pastor Mauro, a gente sempre começa, né, o podcast falando com os nossos irmãos sobre a questão da conversão. O senhor nasceu num lar evangélico ou o senhor se converteu na caminhada? Então, pastor, na verdade, eu nasci num lar evangélico, né? E quando criança, eu era levado à escola dominical, enfim. E na minha adolescência, eu acabei me desviando, né? E acabei me envolvendo com drogas, com prostituição e uma série de vícios, né? Mas eu tive a graça de Deus de ter dois pais, né? Meus pais, minha mãe e meu pai, eles formavam uma dupla assim muito forte, né? Minha mãe era mulher de oração e o meu pai, ele era de ação. Meu pai, ele amava, né? Até eu estou escrevendo um livro, né? Terminei até esse livro e eu falo sobre a minha conversão, sobre o meu pai encarnando, né, o amor do Pai Celestial, né? Então eu me lembro que numa noite eu cheguei muito drogado e procurava alguma coisa para comer na casa dos meus pais e eu não achei aquilo que eu queria. E eu tinha um ódio sem motivo do meu pai. Meu pai nunca me deu motivos para mim ter ódio dele, mas eu odiava ele. E eu não achei aquilo que eu procurava para comer e uma porta do guarda-mantimento estava aberta e eu chutei aquela porta. Quando eu chutei aquela porta arrebentou, foi parar no corredor que dá acesso aos quartos e meu pai despertou. Despertou assustado, veio até a cozinha e perguntou o que está acontecendo. E eu disse, não está acontecendo nada. Simplesmente eu procurei uma coisa para comer, não achei, daí eu chutei essa porcaria dessa porta. Falei para ele, e ele olhou para mim, respirou fundo, e eu disse, tem mais uma coisa que eu quero te dizer. E ele disse, então fale, meu filho. Eu disse, eu odeio você. E ele olhou para mim e disse, você me odeia? Então eu tenho algo para dizer para você também. E eu falei, então fale. E ele disse, eu te amo. E quando ele disse, eu te amo, ficou aquele silêncio, ele me desarmou, né? Eu não podia mais falar. Você queria uma reação. Né? Eu queria continuar ali com a minha ira. E daí eu pensei comigo, eu que uso droga e esse velho que é muito louco. E eu fui para o meu quarto, digo, vou para o meu quarto. Fui para o meu quarto sem falar nada, mas naquela noite eu havia usado muita droga. E comecei a passar mal. Literalmente, eu senti a morte. Eu não sei se eu estava tendo uma overdose, mas eu estava sentindo a ânsia da morte mesmo. A ânsia da morte mesmo. E eu levantei mal, me arrastando, empurrei a porta do banheiro, me ajoelhei de frente ao vaso e tentava jogar para fora aquilo que estava me fazendo mal, mas não conseguia. E, de repente, eu sinto uma mão no meu abdômen, uma outra mão na minha testa. E o meu pai falava para mim e dizia, meu filho, eu te amo, meu filho. Nunca esqueça disso, o Pai ama você. E eu estou com você, e eu sempre vou estar com você. Você pode contar comigo. Havia algo assim no meu coração que queria repelir aquilo. Mas veio um sentimento de que eu estava seguro nos braços do meu pai. E aquele medo da morte, ele desapareceu. E aquilo ali me levou às lágrimas. É certo que eu não me converti após aquela situação,
aquela experiência que eu vivi, né, com o amor. E uma das coisas assim que marcou, que eu pude sentir que o meu pai encarnou o amor do Pai Celestial, né? Não era somente o amor de um pai vendo o filho sendo destruído pelas drogas, era o amor de Deus nele. Ele encarnou o amor de Deus nele. E a prova disso é que o medo foi embora. E a palavra de Deus diz que o perfeito amor, ele lança fora todo medo. Glória a Deus. Então, após aquela experiência, porque a minha conversão foram vários fatos, sabe, pastor? Esse foi um. Acabou o ódio, eu não tinha mais ódio do meu pai, e eu comecei a ficar sensível ao sofrimento dos meus pais. E eu comecei a cogitar e a pensar em mudar, porque eu estava fazendo eles sofrer. Como eu disse, a minha mãe era a mulher de oração. E antes desses fatos, né, o que aconteceu? Minha mãe, ela sempre fazia uma oração, né, que era: Deus coloca um anjo. Deus coloca um anjo na vida do meu filho. Não deixa o meu filho se perder. E ela orava pedindo para Deus colocar um anjo. Eu me lembro que eu estava bem envolvido, né, com as drogas, e eu jogava também, né? Eu jogava bilhar a dinheiro. E eu fui num salão, num bar lá, que tinha sinuca. E eu era malandro de jogo, né? O que é o malandro de jogo? O malandro de jogo é aquele que joga valendo dinheiro, mas ele não joga com quem joga. Só joga com... Ele observa, ele vê quem está bêbado, ou quem acha que joga, mas não joga. E jamais um malandro de jogo vai jogar com outro jogador. Por exemplo, se eu sou malandro de jogo, o pastor é malandro de jogo, se encontramos no bar, começamos a jogar, eu percebo que você sabe, e você percebe que eu sei. Então, na gíria se dizia assim: cobra não come cobra. Então, a gente saía fora. Então, eu entrei naquele bar e comecei a observar se eu tinha algum pato, né, para me tomar o dinheiro dele. E eu olhei, tinha um japonês. Pensa, um japonês esquisito, né? Ele só tinha os 2 dentes da frente, os 2 heróis da resistência. E ele bebia pinga, tomava pinga, né? Eu digo, ele já está ficando bêbado, enfim e tal. E aí ele gostava de jogar, eu encostei nele, falei: vamos jogar valendo e tal. Ele disse: não, o japonês não joga dinheiro. E eu insistindo, ele disse: não, dinheiro, o japonês não joga dinheiro. Daí eu falei assim, daí ele falou: mas vamos jogar cerveja então, valendo cerveja. Então vamos, né? Fazer o quê? Vamos tomar uma cerveja. Deixei ele ganhar a primeira, ganhei a outra, fomos jogando e fomos jogando. Para resumir a conversa, ele tomou meia dúzia de cerveja nas minhas costas. E aí eu ia todo dia naquele bar. Eu dizia: eu vou pegar a manha desse japonês. Como é que ele me enganou? Né? Como é que ele me... né? E ele era bem mais velho do que eu, ele. E um dia eu fiz amizade. Um dia ele me chamou para fora do bar. Ele me chamou para fora do bar e falou assim: você quer ser malandro, né? Eu disse: eu quero aprender uns truques novos aí e tal. E ele disse assim: então o japonês vai ensinar você a ser malandro. Eu disse: opa, beleza. Primeira lição: malandro não usa droga. Segunda lição: malandro não joga dinheiro no bar. Terceira lição: malandro trabalha. Eu olhei para ele e disse: japonês, você já está bêbado. Para de falar bobagem. Ele disse: não, o japonês está falando sério. Amanhã, 8 horas da manhã, vai lá na casa do japonês. O japonês vai ensinar ofício para você. O japonês vai ensinar você a ser malandro. Eu disse: largue mão. Não sei o que deu, que no outro dia, umas 10 horas da manhã, eu estava lá na casa dele e ele começou a me ensinar. Ele era um serralheiro. Ele começou a me ensinar o ofício dele. Na verdade, ele era um budista que ajudava pessoas como eu. Ele era vamos dizer assim... A pessoa queria o bem dos outros. Isso, ele era um evangelista do budismo. Ele era um camarada assim, desse tipo. E ele percebia quando eu estava meio afissurado, que eu queria usar droga, ele dizia: não, vamos parar com o trabalho, vamos para o bar, daí a gente bebia. Mas o que aconteceu, né? Eu fui diminuindo o uso de drogas, mas também comecei a beber bastante. Enfim, o budismo que ele fez, ele
É como se eu estivesse numa areia movediça e aqueles ensinamentos dele, porque o budista ele é um contador de história. Na verdade, ele estava me discipulando. Muitas vezes ele me repreendia, mas é interessante a forma como o budista repreende uma pessoa. O budista ele é um contador de história, então ele conta uma história. E muitas vezes a história é engraçada. Ele diz assim, poxa, não é engraçado o cara que faz isso? A gente ria, eu dava risada e ele dizia assim, mas é burro o cara que faz isso, né? É muito burro. Aí eu parava e pensava assim, dizia, poxa, eu fiz isso ontem. Ele está me chamando de burro. Por tabela, tá por tabela. Mas, na verdade, o budismo, eu aprendi muita coisa com ele, mas é como se eu estivesse na areia movediça e ele me ensinasse assim, olha, não se mexa, não se mova, que você não afunda. Mas estava lá, até o pescoço. Jesus, não. Jesus, ele veio, me deu a mão e me tirou daquele lugar. Né? Então, eu tive, anos depois, eu tive uma experiência com a palavra de Deus, foi assim, algo tremendo, né? Porque eu tive que pedir ajuda para o meu pai. Então, a última coisa que eu queria era pedir ajuda para o meu pai. Por quê? Porque meu pai era crente. E eu queria me livrar só da cocaína. Eu não queria me livrar da maconha. Eu gostava da maconha. Eu não queria me livrar da cerveja. Já pensou um alemão, Bruning, sem tomar cerveja? Não vai dar certo. Né? Vida sexual ativa. Eu dizia, não vai dar certo esse negócio de ser crente. Mas a coisa ficou tão terrível que eu acabei indo até meu pai e pedindo para ele ajuda. Eu disse, pai, você pode me ajudar? E ele olhou para mim e disse, não posso, mas eu sei quem pode. Eu digo, lá vem ele com aquela conversa. Quem, pai? Jesus. Eu digo, que Jesus, pai? O cara está morto não ajuda ninguém. Como é que vai ajudar? Eu preciso de uma clínica, de uma coisa concreta, de uma... Ele disse assim, não, é verdade, ele morreu, mas ele ressuscitou. E ele está aqui, ele pegou a Bíblia e disse assim, ele está aqui, eu quero que você comece a ler em João, e você vai ver que ele está vivo. E me deu a Bíblia, e eu peguei aquela Bíblia, e eu disse, poxa, para aí, o cara morreu, o cara ressuscitou, e agora o cara está dentro do livro. Disse, meu pai é muito louco, eu não sabia. Me dá esse livro aqui, quero ver. E aí eu comecei a ler João, né? E no Evangelho de João eu comecei a lê-lo, né? E não entendia nada. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Eu não entendia. Capítulo 1, 2, 3, 4. Já estava desistindo, cheguei no capítulo 8. Fala de uma mulher que foi apanhada em adultério. Eu digo, opa, adultério, isso eu conheço. Eu sei o que é isso. E ali eu tive uma experiência com o martelo que esmiuça a penha. A palavra. A palavra que quebrou a dureza de coração. Era como se Jesus estivesse comigo ali, enquanto eu lia, dizendo, assim como eu ajudei essa mulher, assim como eu livrei esta mulher da morte, eu vou livrar você. Foi algo assim, sobrenatural. E aí, então, foi ali a minha conversão. Eu não fui para a casa de recuperação, eu fiquei 6 meses na minha casa, não saía de casa, meus pais viraram meus obreiros. O primeiro livro que eu li foi Nick Foge Nick, a história daquele dogrado. A Cruz e o Punhal. A Cruz e o Punhal. E foi esse trabalho. Me lembro que quando eu comecei a ir à igreja, né? A igreja presbiteriana, enfim, e aí eu pensei no Roberto, né? Roberto era o japonês. Eu preciso falar de Jesus para o Roberto. Mas nesse tempo, já já tinha quase 6 anos de convertido, e Deus começa a me chamar para o ministério, para trabalhar com dependentes químicos, né? E eu dizendo não, porque eu tinha um trabalho bom, eu tinha um emprego bom, eu tinha plano de saúde, minha esposa estava grávida. Como é que eu vou sair, trabalhar com dependente químico? Né? E eu estava dizendo não. Enfim, daí uma manhã eu digo, eu vou falar de Jesus para o Roberto. O japonês, inclusive o Roberto, ele
foi muito meu amigo, ele já faleceu, né, na verdade, mas o Roberto, ele foi padrinho de casamento meu. Eita. Então, assim, a amizade que nós tivemos, né, foi uma amizade assim, muito bonita. E eu me lembro que eu falava para ele assim, Roberto, você vai ser padrinho. E eu disse assim, você não quer arrumar esses dentes aí, não? Sabe por quê, Roberto? Porque vai ter a foto lá do padrinho, do lado da noiva, né? A sua esposa, e daí... não, ele dizia, não precisa dessas coisas. Ele tinha um medo de dentista, mas daí está lá a foto dele, né? O fotógrafo disse, dá um sorriso aí. Daí ele deu aquele sorriso, né? Tá lá a foto do Roberto. E aí eu digo, eu vou falar de Jesus para o Roberto. Cheguei lá, bati na casa dele, ele me viu, ele ficou feliz, disse, Mauro, que bom que você veio. Me chamou assim para dentro da casa, então tinha um corredor, uma garagem assim, tinha uma área, e aí entramos na cozinha. Né? Ele me disse, senta aí, Mauro. Ele foi lá na geladeira, né? Abriu a geladeira, tirou uma escola, aquela que desce redonda, pôs na mesa, né? E tirou, imaginem, era verão, estava aquele calor. Aí imagina, ele pega e tira aquele copo do congelador, aquele copo gelado, e ele põe aquela cerveja, daí ele vai pôr para mim, eu ponho a mão e digo, não, Roberto, eu não bebo mais. Isso, você virou crente. E aí eu comecei a falar de Jesus. Eu falava de Jesus e ele falava de Buda. E eu falava de Jesus e ele dizia, não, mas Buda já tinha ensinado isso antes. E isso e aquilo. E eu era novo ainda, né? E ele já era um cara experimentado. E eu estava perdendo, o negócio estava virando uma discussão de religião. Né? E Jesus, Buda, eu digo, meu Deus. Né? Eu não vim aqui para discutir religião, Senhor. Aí eu resolvi fazer a coisa certa. Resolvi orar. Eu disse, Deus, o que eu falo para ele? Né? Me ilumina, me diga o que eu falo para ele. E aí o Espírito Santo falou claramente para mim assim, pergunte para ele o que é amor. Nossa. E eu cheguei, Roberto, é o seguinte, não vamos ficar discutindo sobre Buda, Jesus. Eu queria te fazer uma pergunta. Né? O que é amor para você? Quando eu fiz essa pergunta, ele olhou para mim, até abriu o olho. Já viu um japonês de olho aberto? Ele abriu o olhinho assim e disse, amor é o seguinte. Ele as histórias, né, dele. O amor é o seguinte. Eu estava passando em frente à minha casa. E eu olhei, jogada no lixo, uma caixa de descarga, essas de concreto antiga. Eu peguei aquela caixa do lixo e fiz um buraco aqui na área da minha casa. Vem aqui ver, ele me chamou para fora na área ali. Ele fez um buraco, ele embutiu aquela caixa de concreto na parede e ele fez uma tampa de metal, ele é serralheiro, né? E fez um forno para sapão. E disse, olha, e há sapão que é uma beleza. Isso é amor para japonês. Era sempre assim as histórias, né? No budismo era assim, quando eu era discipulado por ele, era assim. Ele contava uma história, eu não entendia, daí eu tinha que perguntar e ele ia explicar. E aí eu falei, tá certo, Roberto, não entendi. Né? Você pode me explicar? E aí quando ele começa a falar, não é mais ele falando. É o próprio Deus falando comigo. Ele diz assim, amor é você ir no lixo da sociedade. Amor é você ir lá onde uma pessoa tá no lixo, foi jogada pela sociedade no lixo. E muitas vezes a própria família já não acredita mais nessa pessoa. E essa pessoa está no lixo da sociedade. Amor é você ir lá, tirar aquela pessoa daquele lugar e mostrar para a sociedade e para o mundo que ela ainda tem valor. E quando ele falava isso para mim, na verdade era Deus falando comigo. E dizendo, eu não te tirei do mundo das drogas, eu não te tirei da prostituição para você ser um metalúrgico, para você ser essa pessoa que você está sendo. Né? Eu já vinha recebendo esse chamado de Deus. Naquele dia, né, eu fui... Eu entendi, não teve mais para onde eu escapar. E aí eu comecei, então,
trabalhando com dependentes químicos, né? Pastor, algumas coisas fortes só para a gente frisar aqui, que eu achei muito forte, é a questão da paternidade, né? O seu pai tinha tudo para lhe odiar, para lhe pegar aquele dia que o senhor chutou a porta e lhe bateu, discutir, que era o que o senhor queria, e ele quebrou toda a ira, lhe tratando com amor, o senhor passando mal. E a gente vê que isso já é uma lição, né? Porque ele desenvolveu a paternidade mesmo, né? Que aí eu acredito que para o senhor é fácil quando fala Deus é pai. Uhum, porque verdade. Automaticamente o senhor vai ver um pai que cuidou do senhor nos seus momentos que poderia te jogar para fora de casa. Ele disse, eu tô aqui. Né? E a gente sabe que um dos males hoje da sociedade é a falta de pai, né? A gente vê que a paternidade, ela influencia em tudo na vida de um filho. E a gente está vivendo hoje uma sociedade, até na questão religiosa, né? Que é um afastamento dessa imagem de Deus como pai. E já foi muito forte essa questão do seu pai, né? Ele automaticamente ele transformou o ódio em amor. E isso é muito forte, que influenciou na sua vida. E acredito que isso influencia hoje até na sua vida com seus filhos, né? Esse cuidado de um pai com o filho. Outra questão que me chama a atenção, antes da gente continuar, é a questão da palavra. Né? A gente vê hoje o Augusto Cury, que era um ateu declarado, que foi estudar a Bíblia e acabou se convertendo. E você vê que a palavra, ela tem um poder transformador, né? Claro que já estava semeado lá desde a sua infância pelos seus pais, mas o efeito da palavra, de um texto, muitas vezes um versículo, que para muita gente é insignificante, mas aquilo transformou a sua vida. A própria Bíblia transformou a sua vida. A palavra de Deus, ela continua com esse efeito. E aí vem essa questão desse japonês, que o senhor conhece um japonês num bar, que tenta lhe levar para o budismo, mas ele viu coisas boas no senhor, para tentar lhe arrancar, né? E automaticamente Deus usa ele para lhe trazer uma chamada ministerial, né? Através de um simples fato de pegar um lixo e fazer dele um forno. Deus levou lá para dizer, eu te tirei do lixo para te fazer um forno de levar a minha palavra para os famintos, né? E aí vem agora esse trabalho com dependência química. O senhor sabe que eu me converti na Crenve. O senhor deve conhecer a Crenve, né? O pastor Lori e a dona Janine. Isso foi em 99 que eu fui para a Crenve e depender de cocaína também, 17 para 18 anos. E eu cheguei na Crenve, foi muito forte o que aconteceu comigo ali na Crenve, porque eu já tinha sido interno, eu moro sempre, a minha família de Santa Catarina, se eu entrar nessa questão de dependência química, mas a minha conversão é muito forte porque eu já tinha ficado internado no Felipe Pinel, com 14 anos. Eu fui preso, né? E a juíza gostou de mim. A juíza que eu era para mim ir para FEBEM, né? E ela falou, não, eu vou mandar você para um hospital psiquiátrico. Conversando com ela, eu fui transparente com ela, falei porque estava cometendo algum delito e tal. E aí eu fiquei 2 meses e 6 dias. Tem muitos dos meus seguidores não sabem, mas eu fiquei no hospital psiquiátrico, né? Na realidade, o Felipe Pinel tem a ala dos drogados e bêbados junto com... E ali eu confesso para o senhor, abrindo eu nunca vou me esquecer do dia da apresentação. Eles fazem um grupo. E aí você tem que se apresentar. O meu primeiro dia eu falei, meu nome é Carlos, tal. Tô aqui por obrigação e a hora que der eu vou fugir desse lugar. Aí ela olhou pra mim assim e falou, então você tá retido. Eu fiquei 15 dias retido. O que era retido? Eu só podia sair do quarto para comer e voltar. E aí eu fiquei 24 horas alguém vigiando você. O próprio grupo, né, te vigiava. E do meu quarto era um beliche, eu ficava olhando pro lado das pessoas com problemas mentais. E ali eu ficava o dia todo observando, eu já sabia o que cada um ia fazer.
Aí quando os som jogava uma bituca de cigarro que voava, que ficava aquele formigueiro e tal. Mas resumindo, isso se passou, voltei para casa com tudo a mesma coisa, que eu fui por obrigação, não por querer. Mas chegou um dia que minha mãe, de 17 para 18 anos, minha mãe mandou embora. E na hora que minha mãe estava mandando embora, fez minha mala e tal, o meu irmão estava chegando e falou, me manda para Curitiba, que eu vou me internar. E eu nunca vou esquecer, eu vim para Curitiba, eu peguei o telefone, tudo certinho, que minha mãe tinha guardado com a esperança que eu ia voltar pro... E aí eles me direcionaram pro CAPS, ali no alto da 15 ali, chegando ali, eles falaram, não tem como, eu tava sozinho, tem que ter algum adulto para assinar por você. E aí eu nunca vou esquecer que eu sentei e fiquei ali parado pensando o que fazer da vida, né? Ou você tá já largado. E aí veio uma moça, e a moça falou, tem um lugar aqui, eu vou te mandar para lá. E ela ligou para a Crenve, e a Janine falou, manda ele vir aqui, olha só. A dona Janine. E aí eu chegando lá, o único que tinha telefone em casa era meu irmão, ela ligou pro meu irmão perguntando, falou, fez todo... Daí meu irmão falou, não. Aí ela pediu ajuda, meu irmão, não, se ele tá aí pra se internar, pode. E aí eu fiquei ali 1 ano, fiquei 6 meses como interno e 6 meses como obreiro. Ali também foi a minha chamada e eu acredito muito, né, naquele momento ali, muitas experiências com Deus. Bem. E aí vem esse amor que a gente tem, né? Eu tenho certeza que o senhor tem, que aí eu quero que o senhor exponha, por um dependente químico, de acreditar no ser humano, que hoje muita gente não acredita que o ser humano possa ser transformado, né? Nós somos testemunhas vivas que Jesus transforma o mais vil pecador numa nova criatura, né? E essa chamada, o senhor chegou a abrir casa de recuperação ou sempre auxiliou? Então, na verdade, eu recebi um chamado para trabalhar na Crenve. Ah. Olha só. Isso há anos, né? É da época do pai ainda? Do pai. Ele sim. tinha esclerose Sim. múltipla. Então, até quando eu saí da empresa, né, eu fui falar com o meu supervisor, dizendo, olha, estou pedindo para vocês me liberarem e tal, enfim, porque eu recebi um chamado de Deus para ajudar um pastor que tem esclerose múltipla, enfim, e tal, e foi isso. E eu fui para lá, né? Cheguei lá, me lembro que fui eu e minha esposa e nós fomos lá para conversar com o Lori, né? E daí falamos, olha, Lori, Deus me chamou para essa obra, enfim, e daí eu queria ver se a gente pode trabalhar aí. Não, pode, tranquilo e tal, né? Daí eu queria ver se tinha alguma ajuda, alguma verba, uma remuneração que poderia ser dada, enfim. Aí ele olhou para mim, o Lori era muito positivo, né? Ele olhou para mim e disse assim, quem te chamou? Fui eu que te chamei? Não foi, né? Então foi Deus, então Deus vai te sustentar, filho, porque eu não tenho nada para te dar, não. E ele me deu um quadrinho, né? Que eu guardei lá na minha casa, e o quadrinho dizia assim, diga sim à vontade de Deus e o sofrimento perderá o seu poder. Meu Deus. E fui para casa, né? Eu nunca me esqueço que eu não recebia nada da Crenve, mas a minha igreja, né, ela me sustentou nos 2 anos que eu trabalhei ali como obreiro na Casa de Recuperação. Depois eu acabei me tornando assim, relações públicas, enfim. Mas foi um tempo assim experiências bem marcantes ali com a Casa de Recuperação, né? Eu me lembro de um aluno, porque eu era um obreiro diferente, né? Os obreiros de Casa de Recuperação, como o irmão, o pastor sabe, né? Eles ficam meio direto. Sim, na verdade você recupera e fica. A necessidade o senhor já foi enviado, né? Já é uma coisa bem diferente. Eu era, vamos dizer, um obreiro diferente. Por quê? Porque eu não ficava 24 horas do dia com eles. Sim. Então eu ia e voltava para casa. E voltava para casa, final de semana estava em casa, ia para a igreja, enfim. Então eu tinha mais paciência com os alunos do que os obreiros. Então, quando um aluno queria sair, eles me chamavam. Dizia, vai lá, Mauro, tenta convencer ele a ele ficar, né? Porque eu já estou a fim de arrumar a mala dele
né, e mandar esse camarada embora. Então eu tinha mais paciência para falar com os alunos. Eu me lembro de um rapaz que queria sair, foi interessante, sabe, pastor? Que o rapaz, ele, falando assim da palavra, né, porque o que liberta é a palavra, né? E ele estava na sala lá, eu fui até a sala e eu perguntei para ele, mas por que você quer desistir do tratamento e tal? Daí ele olhou para mim e falou assim, você tá louco, cara? Isso aqui é lavagem cerebral, meu. Eu falei assim, como assim? Isso aqui é só lavagem cerebral. É Bíblia de manhã, Bíblia de tarde, Bíblia de noite. De manhã os caras acordam a gente, de madrugada os caras acordam a gente para orar. Tá louco, cara? Isso aqui é uma lavagem cerebral. E daí eu fiquei assim meio sem ação, comecei a orar, digo, Deus, é Bíblia de manhã, é Bíblia de tarde, é Bíblia de noite, e de madrugada eles acordam para orar mesmo, Deus. E eu falei, Deus, isso aqui é uma lavagem cerebral. E Deus falou assim para mim, então diga isso para ele. Eu digo, não, mas se eu disser isso para ele, eu vou estar concordando com ele e ele vai embora. Né? E eu obedeci. Disse, é isso mesmo. Isso aqui é uma lavagem cerebral. E eu e Deus não me dava mais nada para dizer. Então eu, quando não tenho o que dizer, eu fico repetindo a mesma coisa. E eu dizia para ele, é exatamente isso aí, é uma lavagem cerebral. E ele olhava para mim e dizia, isso mesmo, é uma lavagem cerebral. E eu dizia, meu Deus, misericórdia, me dá alguma coisa aí. E eu falei, é uma lavagem cerebral, rapaz. E graças a Deus, Deus me deu, né, algo para dizer para ele. E eu disse assim, ou você vai me dizer que a maneira de você pensar até hoje só te fez bem, só levou você a prosperar. Deus quer lavar a sua mente, essa maneira errada de você pensar, que te levou para o lugar onde você está, né? E Ele quer lavar com o sangue dele a tua mente e colocar outros princípios, outra maneira de pensar que te vai levar a prosperar, a você voltar para sua casa, para sua família. É isso mesmo. Deus está fazendo isso. Você precisa entender. E ele entendeu. Graças a Deus ele ficou. Permaneceu. Eu tive uma experiência na Creve. Eu não sei se você chegou a ver a Casa de Santa Felicidade. Não. Que foi para menor, né? Que eles abriram ali, para você ter ideia, não sei se você chegou a pegar ali no ponto final do Jardim Social, uma casa que era de menor. É ali que eu fiquei na Creve. Era bem no ponto final do Jardim Social, perto da BR-116 ali. Ah, tá. Porque tem a no Gulang, né? Isso. Ali no... Agora, e daí eu não sei como é que tá, que faz muito tempo que eu não vou. Daí dali foi pro sítio em Santa Felicidade, que ficou a casa de menor, em Campo Magro. E lá eu já era obreiro. E eu nunca vou esquecer de um rapaz que veio preso por ter abusado sexualmente, um adolescente. E só os obreiros sabiam, né? Porque se os meninos soubessem, ia virar um... E eu sabia da história dele e ia um ônibus buscar a gente toda quarta-feira para trazer para cá, para a sede ali, para o culto. E o ônibus não foi, né? E deu aquele desespero, que dava, né? Porque era o dia que os pais iriam ver os filhos e tal, aquela coisa toda, participava do culto e acabava vendo os filhos. E aí eu me lembro que eu falei para os meninos assim, olha, vamos pegar a lenha, vamos fazer um culto no monte. Tinha um monte lá. Eu que fiz nunca vou esquecer que fiz os bancos para sentar. E aí eu falei, vamos pro monte. E nesse jovem foi algo assim, sobrenatural. Porque aí tinha um rapaz que cantava 2 hinos no violão, só sabia cantar 2 hinos, era interno. E aí eu falei, faz uma fila que vamos orar. E eu comecei a orar ali, novo convertido também, e sabia o que estava acontecendo ali. E na hora dele foi algo assim, que isso eu vivi, que a hora que eu coloquei, estendi a mão assim para ele, parecia uma bola de fogo dentro da minha mão. Aí ele caiu possesso e levantou transformado. Amém. Mas levantou transformado porque eu sabia falar de Jesus. E era incrível, porque como parece que ele sentiu tanto amor ali, misericórdia que se manifestou ali, que aonde eu estava, ele estava. E ele foi transformado. A ponto que chegou o dia de ele ir embora.
E ele ficava naquele vale assim, vou, não vou, não vou, com medo de sair. Mas foi uma coisa assim, impactante. Quem viu ele chegar da forma que ele chegou, como ele estava todo retraído e com medo, e ver o que Jesus fez foi sobrenatural, assim. É uma coisa... E a gente vê muita coisa acontecer em casa de recuperação nesse nível, né? De pessoas chegar lá assim, toda perturbada, daqui a pouco está transformado. E é só o poder do Evangelho, né, pastor? Amém. E a Nova Jerusalém? Então, a gente chegar no livro. Amém. A Nova Jerusalém, nós estamos lá já há bastante tempo, né? Já há alguns anos, né? E esse livro, A Ilusão do Controle, né? A gente acabou pegando mensagens, na verdade, né? Então foram mensagens que eu fui pregando durante muito tempo, que eu fui encaixando elas, né? E daí saiu esse tema, né? Esse assunto. Para os irmãos que eu vou mostrar aqui, ó, a ilusão do controle e um pecado oculto. A gente vai conversar já, mas o pastor Mauro me chamou muita atenção pela maturidade, né? Ele assumiu a liderança, discipulou o pastor hoje, o pastor Peter, que é o líder, e passou a liderança para ele. E ele falou, a igreja precisa de gás. Isso. E é um exemplo, porque hoje nós sabemos que tem muitas igrejas definhando, porque os líderes não querem largar o cajado, né? Claro que tem casos e casos, mas tem muita igreja, e eu, por ser pregador e viajar muito, eu vejo que tem muitas das vezes o simples fato de passar o sacerdócio dá aquela transformação. E eu lembrei o senhor falando disso, eu preguei em Avaré, muito tempo atrás tinha um pastor, a igreja estava definhando e o povo orando, né? E Deus já tinha apontado o presidente e ele não passava. E aí o povo orou, ele foi para a UTI. Eu sei que ele passou a igreja na UTI, pro pastor que está lá até hoje. E o que aconteceu? 2 dias depois ele saiu da UTI como se nada tivesse acontecido. Aí ele quis reverter e não conseguiu mais. Quer dizer, ainda tem esses fatos, né, que ocorrem de líderes não querer e Deus intervir, fazer um movimento, coloca quem ele quer e... Mas como é pacífico isso e como eu vejo maturidade nisso, de você entender que chegou o tempo de... Que a gente não é o dono do controle, mas quem é o dono do controle é o Espírito. Foi isso que o senhor sentiu? Sim, com certeza, né? Porque o pastor Peter, ele foi discipulado, né? Então, que é o mais importante. Que é o mais importante. Então, no nosso discipulado, nós sempre procuramos ensinar os nossos discípulos e dizer a eles que maior, né, a obra de Deus sempre é maior no discípulo do que no discipulador, né? Ele vai além de mim, né? Então a gente tem esse entendimento que não existe sucesso sem um sucessor, né? E então eu fico assim muito feliz e com, sabe, muita segurança, muito tranquilo de ter passado a liderança para o pastor Peter, porque ele é um jovem, né? Maduro, né? Já com 40 e poucos anos. Uma idade boa. Uma idade boa, com maturidade. Ele é psicólogo formado, ele é teólogo, tem pós, né? Ele é uma pessoa preparada para isso. Né? Ele se preparou a vida dele toda para isso. Ele era jogador de futebol, né? Quando nós conhecemos ele, ele foi trazido por um empresário, né? Que era membro da nossa igreja, um advogado. E nós começamos, ele foi num retiro e ele entregou a vida dele para Jesus. Né? Depois, a vida dele era o futebol, né? Ele dizia, eu morro se não for um jogador de futebol. E aí Deus disse, eu quero esse ídolo seu. Meu Deus. E ele entregou o ídolo. E eu me lembro que uma vez eu recebi a visita da mãe dele, preocupada, a mãe dele, uma pessoa assim, envolvida até com ocultismo, enfim. E ela estava preocupada, ela disse, eu estou preocupada com o Peta, ela chamava ele de Peta, né? Estou preocupada com o Peta porque eu vejo ele fechado no quarto
e parece que ele está falando com Deus, e eu estou com medo, acho que ele está ficando fanático. Né? E eu disse, não, Luciana, não se preocupe, isso aí vai passar. Tá? Mas eu bem sabia que aquilo ali só ia parar quando a família dele toda se rendesse a Jesus. E toda a família dele se rendeu a Jesus. Todos, o pai, a mãe. Né? A mãe envolvida com o ocultismo, o pai alcoólatra, estava internado. Inclusive o pai dele faz parte da minha célula, né? Então, toda a família, né? Os irmãos dele, eles estão na Nova Zelândia também, convertidos, né? Então foi assim, o homem certo, né? Para estar ali na comunidade. E o livro em si, a temática, a gente vê que é o pecado original, né? Que seria a origem do desejo do anjo de luz, né? Do único arcanjo ungido, né? Que querubim ungido, quer dizer que foi, a gente chama de Lúcifer, né? E eu entendi que esse desejo se passou ao coração do homem e está no homem. Isso. Eu queria que o senhor nos explicasse essa questão, que eu achei muito forte essa questão. Então, o pecado original, ele não ocorreu no Jardim do Éden, né? Ele ocorreu nos céus, né? E todo o pecado, ele nasce no coração. Então, Satanás, ele intentou, né? Ou Lúcifer, né? Ele intentou no seu coração, e ele diz ali em Isaías, ele fala, né? Subirei às mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, ali, aquele texto, ele não se refere somente ali ao rei da Babilônia, mas de uma maneira velada a Satanás também, né, que intentou no coração dele ser igual a Deus. E é interessante que quando ele incorpora na serpente, ele vai até Eva e ele comete o primeiro pecado no Jardim do Éden, né, quando ele diz assim... É lógico ou é certo que você não vai morrer. Quando ele diz que a Eva, ao comer do fruto, não iria morrer, ele mentiu. Então, o primeiro pecado ocorrido no Jardim do Éden foi a mentira. Por isso, de Jesus dizer, né, que Satanás é o pai da mentira, ele é o criador da mentira. Né? E a mentira ela é extremamente forte, né? Ela enganou, ela trouxe engano. E o que Satanás diz para Eva? Diz, olha, Eva, sabe por que Deus não quer que você coma? Porque no dia que você comer, você vai ser igual a Deus, conhecedora do bem e do mal. Então, aquilo que estava no coração de Satanás, que era o desejo de ser igual a Deus, agora ele lança no coração de Eva. Né? E Eva lança no coração de Adão. E essa tentação, ela é a mais poderosa tentação que já aconteceu. Né? Porque você pensa, vamos pensar em Adão e Eva na viração do dia. Na viração do dia, Deus vinha até Adão e Eva. Imagine, eu fico imaginando, é difícil até de imaginar. Eles diante de Deus. Ali eles se completavam. Ali havia êxtase espiritual, prazer, alegria. O homem era completo. A Eva e Adão eram completos. Havia algo assim tremendo que não tem como explicar. Eles e Deus. E à medida que Deus passava a viração do dia, Deus saía. E agora eles tinham que viver debaixo da onipresença passiva de Deus. Aquela glória, aquela presença, aquela alegria, aquele êxtase espiritual ia se apagando, até chegar no outro dia, na viração do dia, que Deus vinha novamente e eles se completavam. Então, quando Satanás diz assim, você vai ser igual a ele está dizendo para eles, ó, sabe aquilo que você sente quando Deus está com você? Você vai sentir direto, todo momento. Não vai ser só na viração do dia, porque você vai ser igual a ele. Né? Então era uma coisa assim muito forte essa tentação, né? E então eles comem do fruto, né?
E o interessante nessa questão do controle, né? A gente vai ver que somente Deus é onisciente, transcendente, onipotente, soberano, onisciente. E esses atributos de Deus dão a ele o controle de todas as coisas no universo, né? Então, o controle, né, o desejo de ser igual a Deus, ele está dentro do nosso coração, né? Ou seja, a ilusão de que nós podemos ter o controle de tudo em nossas mãos, né? Em vez de se submeter à vontade de Deus, não, nós queremos ter o controle, né? Nós queremos ter o controle. E até eu falo assim, no livro, eu faço um questionamento, eu pergunto assim, olha, o pecado original é o desejo oculto de ser igual a Deus. Então, se eu perguntar para você, você deseja ser igual a Deus? Você vai dizer para mim, eu não tenho esse desejo no meu coração. E por que eu afirmo que você vai dizer isso? Porque eu fiz essa pergunta a mim mesmo. E eu disse, eu não tenho desejo de ser igual a Deus, né? E eu digo isso por quê? Porque esse é um pecado oculto, né? Os pecados espirituais, eles são ocultos, né? Então, nós não percebemos, nós não damos conta. Mas é interessante isso, porque isso a gente vê em muitas coisas, né? Por exemplo, o próprio crente, né? Vamos pegar aqui um tema assim bem atual e bem interessante, né? Toda vez que a pessoa perde o controle de alguma coisa, né, se instaura a ansiedade, né? Sim. Se eu perguntar assim, você conhece alguma pessoa ansiosa? É só você olhar no espelho, você vai conhecer, né? O próprio. Né? Entende? Porque a ansiedade faz parte da nossa vida. Você perdeu o controle de algo, se instala a ansiedade. Um pai perde o controle sobre o seu filho, né? O filho se torna adolescente, chega tarde em casa, tem dia que nem chega só no outro dia, e aí o pai e a mãe não dormem. Por quê? Porque perdeu o controle. O controle que ele achava que tinha quando era criança, né? Mas mesmo quando é criança, você não tem o controle. Eu nunca me esqueço, minha esposa, nós estávamos indo para a igreja, eu tinha um Fusca, diga misericórdia, eu tinha um Fusquinha verde, e minha esposa disse, olha o Felipe aí, que era o meu mais velho, né? Não, pode deixar, estou aqui olhando ele. E ela voltou lá ver um negócio lá para a gente ir para a igreja. O piá tropeça no meu pé, cai, bate a cabeça naquele para-choque do Fusca e corta a testa. Né? Então, a gente não tem o controle. Sai fora do seu controle. Não tem, a gente não tem controle, né? E então, o controle é uma ilusão. É uma ilusão. Mas a gente quer ter o controle, né? E quando perdeu o controle sobre o adolescente, se instaura a ansiedade, né? E outra coisa assim, interessante, quando a pessoa perde o controle das finanças. Quando a pessoa perde o controle das finanças, o que acontece? A primeira coisa, quando ele vai falar com o pastor ou com o líder dele, poxa, perdi o controle das minhas finanças. Aí o que o líder ou o pastor fala? Primeira coisa que ele fala, como é que está o dízimo? Está sendo fiel no dízimo? E o que dizer daqueles que são fiéis no dízimo e perderam o controle das finanças? Muitos. Né? Então, há um ensinamento errado. Muitas vezes nós usamos princípios da palavra de Deus para adquirir o controle. Ou seja, você entrega o teu dízimo, e aí você vai ser abençoado, e você aí vai ter o controle das suas finanças. Mas o dízimo não é para isso. Eu entrego o dízimo porque eu estou entregando o controle das minhas finanças para Deus. É totalmente o contrário. Né? E aí ele... não tem a pessoa melhor para administrar os meus recursos, aquilo que Deus me deu, do que o Espírito de Deus. Eu sempre falo, pastor Mauro, que o melhor... O senhor pode me corrigir, né? Eu digo que não existe centro da vontade de Deus, porque a gente sempre fica nesse centro,
Se eu não estou no centro, eu estou aonde na vontade dele? Então existe, ou eu estou na vontade dele ou eu não estou. Isso é um pensamento meu, né? Tem gente que acha que existe o centro. Porque se eu não estou no centro, eu estou do lado, eu estou atrás, eu estou na frente, onde eu estou? Né? Agora, nesses dias que nós estamos vendo, que é os dias que muita coisa já está fora de controle. É o desequilíbrio emocional, é a síndrome do pensamento acelerado. A gente está numa sobrecarga de informação que você entra na pergunta de Pilatos, o que é verdade? Né? Se a pessoa diante do mundo de coisa que está sobre a pessoa, e aí eu sempre digo assim, o melhor lugar para se estar no mundo é na presença de Deus, é na vontade de Deus, não é no centro, é na vontade. Porque quando eu estou na vontade de Deus, eu posso estar morando dentro de uma comunidade, mas eu estou feliz. Eu posso estar morando em qualquer lugar, não é o ambiente. Eu estou em Deus e o que eu estou vivendo é o propósito e eu estou submisso a esse propósito e nada vai me arrancar desse propósito, que eu quero viver isso para a minha vida, que é a vontade de Deus. O senhor está entendendo? E a gente vê que muita gente sofre e padece por causa disso, que ele não quer se submeter, que é o que o Salmo diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. E essa semana ainda, e a gente está no jejum, né, num propósito aí, eu falei sobre essa questão do viver o hoje. Como é difícil você viver o agora, né? A gente está vivendo numa aceleração muito forte. Por exemplo, o quanto que eu estou aqui com o Mauro, por exemplo, se eu está vendo eu aqui, eu estou pegando o celular vendo comentários, você está entendendo? Será que eu estou dando todo o meu tempo e a minha atenção e esse momento para o pastor Mauro? Ou eu estou vivendo, a partir do momento que eu tiro a minha atenção do senhor e pego o celular, muitas das vezes eu não estou por completo, o senhor está entendendo? E muita gente não está vivendo o completo. Verdade. Na casa, com o filho, com a esposa, com um amigo, por quê? Porque ela está em 1001 lugar e não está em nenhum lugar ao mesmo tempo, o senhor está entendendo? Então, e é muito complicado o que Jesus diz, não andeis ansiosos com o dia de amanhã, com o que você vai comer, o que você vai vestir. Ele manda olhar para o lírio, para as aves, e se Deus cuida delas, não vai cuidar de você, e não andeis ansiosos. E é muito preocupado você falar isso para as pessoas, parece que elas querem te bater. Né? Por quê? Porque é elas que querem, eu acho que acredito que é isso, né? É elas que querem controlar. E elas não querem, e seria muito mais leve quando eu entendo, não, eu vou viver o que Deus quer. É isso? É isso que... A chave do livro seria essa, né? Viver esse propósito, viver o hoje, viver na vontade de Deus, e isso vai aliviar a carga. Com certeza, né? Porque o peso, ele é muito grande. Você pega ali Marta e Maria, né? Jesus, ele vai se hospedar na casa de Marta e Maria, e Marta, agitada com muitos serviços, né? Ela está sobrecarregada de serviços, né? Ela está ansiosa, né? Ela está preocupada, enquanto que Maria, né? Ela está aos pés de Jesus, né? Então, ali Marta e Maria, a gente vê, consegue discernir dois grupos, né, de pessoas dentro do contexto da igreja. Aqueles que se assemelham a Marta e aqueles que se assemelham a Maria. Aqueles que se assemelham a Marta estão nesse ativismo. É o ativismo, até religioso. Religioso, terrível, né? Então, aquilo ali é uma carga insuportável, né? Agora, essa carga insuportável, quando você vai observando, você vai ver que Marta, ela não estava preocupada com Jesus. Ela estava preocupada com o trabalho dela, e que ela estava perdendo o controle da situação, né? E muitas vezes nós, trazendo esse ativismo religioso, muitas vezes nós queremos mandar, né, no próprio Espírito Santo. Né? Como Marta disse, Jesus, você não vai deixar que a minha irmã me deixe servindo sozinha? Manda que ela me ajude.
E aí Jesus diz, Marta, Marta, você está inquieta, você está ansiosa, tem tanta coisa. Uma coisa só é necessária. Maria escolheu a boa parte. A melhor parte, qual é a melhor parte? É aquilo que você falou, é a vontade. Qual é a tua vontade, Deus? Né? Qual é a sua vontade? Então, o livro ele vai tratar disso aí, né? Até eu falo assim que, ao ler esse livro, você pode entrar no lugar mais seguro da Terra, a sombra do soberano que tem o controle do universo em suas mãos, né? Ontem, pastor, eu faço live toda noite, eu li Isaías 40, quando você pega do 2, você vê para as nações são para ele como uma gota num balde. Aí você fica imaginando, aí ele chama cada estrela pelo nome. Então, quando você vê a dimensão do poderio até da questão da eternidade de Deus, né? Porque o eterno é aquele que não tem início, não tem meio, não tem fim, que está presente em tudo, que anuncia o fim desde o princípio, que nada está fora do controle e é tão mais leve, né? A gente viver o propósito. E o senhor pode me corrigir, quando o salmista diz, Salmo 139 lá, né? Todos os meus dias estava escrito no teu livro. Eu entendo assim, existe essa vontade soberana, perfeita, que já está escrita ao nosso respeito. E se nós vivermos o que está escrito, nós vamos descansar, né? Aí entra essa questão. A partir do momento que a gente nasce com a natureza pecaminosa, nós somos tentados a não viver nada do que está escrito nesse livro. Agora, quando eu entendo que existe uma vontade perfeita, que aí é bom a gente tocar nessa questão do livre-arbítrio, porque existe a vontade permissiva de Deus, né? Sim. Que muitas vezes, quando a pessoa ouve de todo mundo, não casa com fulano, que vai dar problema. A pessoa, não, vou casar. Quer dizer, Deus usou todos os meios, né? E até ela sentia que não era para aquilo mais. E Deus fez o quê? Permitiu. Mas como existe a vontade soberana, né, de Deus, que é aquela que, por mais que você possa passar por privações, mas aquilo te dá prazer, eu estou vivendo a vontade. Então eu sempre digo para as pessoas, e o senhor pode me corrigir, muita gente entra em contato comigo, mas o que eu faço? Eu falo, a resposta está na paz, Deus não é um Deus de confusão. Tudo que vai te gerar conflito e tempestade, então muitas vezes as pessoas não conseguem ver Deus na tranquilidade e não conseguem viver aquilo que está escrito, né? Se submeter a tal ponto que é a tua vontade e não a minha, né? É o que Jesus falou, né? Seja feita a tua vontade e não a minha. Se possível for, passa desse caso, mas eu quero viver a tua vontade. Então hoje a gente vê que muita gente, elas sofrem por quê? Porque é do jeito delas e não do jeito de Deus. Estou certo ou errado? Exatamente. E se eu quiser me corrigir, o senhor pode? Não, exatamente. É assim mesmo. Né? A vontade, eu só posso ser aquilo que Deus me criou para ser se eu tiver liberdade, né? Se eu tiver liberdade, por exemplo, a vontade permissiva de Deus, né? Quando eu me tornei um drogado, um viciado, eu estava debaixo da vontade permissiva de Deus, né? E Deus queria aquilo para mim? Não, Deus não queria aquilo para mim, mas eu, né, fui lá e experimentei aquilo lá. Só que o importante é eu entender que Deus é amor. E Deus vê numa coisa ruim que acontece conosco a oportunidade de fazer uma coisa boa. Transformar. Né? Quem muito é perdoado, muito ama. Na verdade, Deus nunca perde para Satanás. Eu também tenho essa visão, em todos os aspectos. Então, poxa, eu me tornei um dependente, que não era para acontecer isso, mas já que aconteceu... O seu testemunho hoje salva muita gente. Hoje eu trabalho com muita gente assim. Tirei muito, eu já perdi a conta das pessoas que nós já tiramos, né, do mundo das drogas. Então, Deus é soberano. Né? E quando se fala assim de estar escrito, sim, está escrito já, todos os dias, né? Mas por quê? Por causa da onisciência de Deus. Deus é onisciente, né? Ele sabe o que eu vou fazer com o meu livre-arbítrio.
a decisão que eu vou tomar. Ele sabia que eu ia entrar nas drogas, porque para Deus não tem essa... O nosso tempo ele não existe, Não né? existe. Para Deus. Pastor, caminhando pro final, né? Já foi 1 hora, hein? Já pensou? Eu queria perguntar sobre esse trabalho que o senhor tem de discipular pastores, né? Eu tenho muitos amigos meus pastores que eu prego há mais de 20 anos e a gente criou muito relacionamento viajando e muitos pastores, eu vejo que muitos hoje estão depressivos, vivendo de máscara. Muitos pastores pregam, dirigem culto, administram a igreja, mas o conflito interno está latejando e existe uma falta, né, de amparo, talvez pelo sistema religioso que ele está. E eu queria que o senhor falasse desse trabalho, é muito maduro isso, pastor, auxiliando pastor. Aí muitos pastores não têm quem confiar para falar suas guerras, suas deficiências, suas necessidades, conflitos com o filho, com a igreja, com esposa e muita coisa. E eu já testemunhei aqui algo que eu vivi semana retrasada em Goiânia, de um pastor que programou o suicídio dele. Foi muito forte. Ele mandou dinheiro pro irmão, dizendo, ele criou um horário para mandar o áudio para todo mundo que ele queria mandar, 15 minutos antes de ele morrer. Aí ele mandou um dinheiro para a conta do irmão e falou, esse dinheiro é para você vir no meu velório. Mandou mensagem para algumas pessoas falando que ele ia fazer, e o amigo mais chegado, ele mandou um áudio dizendo, daqui 15 minutos vai lá no lugar tal e eu vou tirar minha vida. Pode ir com a polícia já que eu vou estar morto. E o fato que o levou a isso foi um filho fora do casamento que ia se manifestar. E outro caso com outra mãe. Então ia surgir 2 casos, talvez através do filho ia surgir o outro, eles estavam com 2 relacionamentos fora do casamento, que não foi tratado. A gente sabe que Davi cometeu adultério, mas se arrependeu e foi perdoado, né? E a gente vê a falta desse amparo, porque hoje se cobra muito uma santidade do sacerdócio, né? E é normal isso, e todo mundo que aspira deve, mas todo ser humano é propenso à queda, né? E muitas das vezes mantém, agora falando sobre o domínio e o pecado oculto, muitas vezes é melhor eu manter isso oculto para não escandalizar, não tratar. E muitas das vezes se um pastor encontrar um amigo, um sacerdote que possa chorar e dizer, eu preciso de misericórdia, né? E como é importante, eu achei muito interessante. E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, se eu estou certo, se tem muitos pastores assim. Porque muitas vezes para a ovelha é muito fácil bater em pastor, falar mal de pastor, mas existe um contexto que leva muitas vezes um pastor a um desespero, a uma queda. Né? E eu queria que o senhor falasse um pouco desse trabalho, depois a gente vai falar de onde encontrar seu livro para a gente concluir. Amém. Então, pastor, nós estamos ali com um grupo de pastores. Como é que nós fazemos? É mesa. Então, nós fazemos uma mesa, tomamos café, né? Jesus fazia muito isso, né, com os discípulos, ele sempre estava à mesa. E ali nós conversamos, ali nós falamos das nossas lutas, dos nossos pecados, né? Abrimos o coração. Então, às vezes, quando vem um pastor novo, ele fica meio acanhado, ele fica meio tímido, mas depois que ele começa a ver, né, o relacionamento, então, como é que eu posso dizer? Para mim te explicar bem como funciona o nosso trabalho ali com os pastores, eu me recordo de um caso que eu estava discipulando um advogado. Ele era advogado do Ministério do Trabalho, e essa pessoa, a esposa dele me ligou, né, e ia ter o discipulado no dia seguinte pela manhã, e a esposa dele me ligou e disse assim: pastor, eu sei que amanhã você vai ter o discipulado com o irmão, com o meu marido, e eu queria que você te falar que ontem ele quase me agrediu.
né? Então ele estava muito nervoso. Só que, por favor, pastor, né, o senhor não fale para ele que eu lhe disse isso, porque senão ele vai me agredir, né? E eu digo, não, fique tranquila, irmã, vamos ter o discipulado amanhã e nós vamos conversar com ele, vamos ver. E daí chegamos no discipulado, ele veio, eu via que ele estava bem chateado, estava meio, né? Só que eu via que ele não ia abrir aquilo que havia acontecido com a esposa na noite anterior. Então eu usei uma técnica de aconselhamento pastoral, né? A qualidade da vulnerabilidade. E eu disse assim para ele, irmão, vi que ele não ia abrir, né? Eu falei assim, irmão, olha, deixa eu contar uma coisa para você que aconteceu algumas semanas, um tempo atrás. Eu estava aqui no culto, né, na igreja, o culto foi uma bênção, Deus me usou. Nunca senti tanto assim a presença de Deus e Deus me usando na palavra, no culto. E foi uma bênção. E nós pegamos o carro, eu, minha esposa, meus 2 filhos, meus filhos eram pequenos ainda, e a gente está indo embora e eles começam a discutir no carro. E eles começam a discutir e eu começo a ficar nervoso com aquilo, dizer, poxa, olha, o culto uma bênção e vocês com essa bagunça, com esse negócio. Passei na pizzaria, compramos uma pizza e eles brigando, pedaço é meu, que era isso, aquilo. Eu digo, parem, que vocês estão irritando o pai, não sei o quê. E eu fiquei nervoso. E daí quando eles vão descer do carro, o que acontece? Derruba a pizza no chão. Ah, irmão, aí eu acho que eu fiquei endemoniado. É que eu xinguei, saí, entrei para dentro, bati a porta e fui para o meu quarto, irado. Olha, depois da bênção, da pregação, do culto, eles me irritaram e eu fiquei endemoniado. E entrei no quarto e o Espírito Santo falou comigo. Então eu voltei, chamei meus filhos, chamei minha esposa, pedi perdão para eles, disse, perdoem o pai não devia ter ficado irado desse jeito, até meu filho mais velho, pai, eu vi um negócio meio escuro aqui no teu ombro, né? Eu disse, puxa, filho, perdoa o pai e tal, que não devia agir dessa maneira, né? Foi um erro. E daí eu contei isso daí, aí ele disse, pastor, deixa eu falar uma coisa para você. Ontem à noite, aí ele abriu. Né? Então, o nosso trabalho com pastores é assim. Então, às vezes o pastor vem meio tímido, daí um pastor já conta, né? Alguma coisa, abre o coração, derrama ali para a turma. Né? Então, é a qualidade da vulnerabilidade. Sim. Né? Então, isso é uma coisa que acontece ali no nosso café com os pastores. Né? E há assim uma comunhão, uns ajudam os outros, oramos, né, uns pelos outros, enfim, é muito gostoso, muito bom. E é muito importante esse amparo, né? Nada justifica uma queda, né? A gente vê que, por exemplo, uma questão de um adultério, mas se tiver como restaurar uma família de pastor, restaura muitas vezes uma geração, né? Então, muitas das vezes... E também claro que não é para amparar pessoas que mas muitas vezes esse relacionamento evita a queda. Não é isso? Esse é o propósito, né? Isso. É um auxiliar o outro para um monitorar o outro e dizer, eu estou aqui. Se você estiver precisando... Pode ter certeza que você tem um ombro, né? Pastor, só deixa eu concluir aqui uma outra coisa que é importante. Jesus, ele foi um discipulador, né, de pastores, de apóstolos, enfim. E no último capítulo do livro eu falo sobre a autoridade de Jesus, né? Quando você estuda as Escrituras, você vai ver que não existiu um homem com mais autoridade do que Jesus. Né? Jesus disse, toda a autoridade me foi dada no céu, na terra e debaixo da terra. E uma outra coisa interessante que a gente vê é que a gente vai perceber que não houve também na terra nenhum homem mais humilde do que Jesus. Né? Ele, sendo Deus, se esvaziou da sua glória, se tornou uma criança totalmente dependente
da mãe para se alimentar, ser limpo, enfim. E ele viveu uma vida de humildade, né? No final do seu ministério, ele pegou uma toalha e lavou os pés dos seus discípulos. Então não houve um homem mais humilde e um homem com mais autoridade que Jesus. Então o último capítulo do livro, ele fala sobre isso, né? Ele fala sobre a autoridade reside na humildade. Glória a Deus. Então a humildade, ela é o que Jesus veio ensinar. Jesus veio ensinar a nós, pastores, a trilharmos o caminho da humildade de espírito. Porque o humilde de espírito, ele tem acesso ao reino. Ele disse isso no Sermão do Monte. E ter acesso ao reino significa ter acesso à autoridade do reino, né? Então, essa autoridade, então, ela é fundamental. E com relação a essa questão assim, dos pastores, né? Aqui em Filipenses 2:3 ele fala, né? Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores. Então, Nossa, isso é... então o considerar superior significa o quê? É interessante isso, eu coloco no final do livro aqui. Considerar outro superior significa que você está numa outra posição, né? Você está numa posição mais elevada. Ou seja, você está vendo as coisas numa perspectiva diferente de mim. Então, considerar os outros superiores é procurar ver como você está vendo, né? Então não existe um julgamento, não existe uma... Então os pastores, eles entram lá, a gente procura ver, procura enxergar como ele está enxergando. É interessante uma ilustração que o pastor Cláudio Duarte contou em uma das suas mensagens, que eu coloquei até no livro, né? Nessa questão de você considerar os outros superiores, né? Então havia um casal num apartamento, e os vizinhos da esquerda e o vizinho da direita brigaram. E o casal estava lá, né? Escutando o barulho, um saiu xingando, e briga e tal. E o casal, vamos ficar aqui quietinho, né? Esse troço aí tá feio, né? Aquela briga. E, de repente, parou a briga. E eles, graças a Deus, acabou a briga, né? E daí, de repente, toca a campainha. Quem que é? O vizinho da direita. Eles, opa, tudo bem, entre, sente e tal, né? O que aconteceu? Não, você viu aí o barulho, a bagunça e tal. E aí conta assim a história aquilo que aconteceu na visão dele. E aí o marido, né, do casal diz, olha, vendo do jeito que você está falando, sabe que você tem toda a razão. E o vizinho da direita saiu feliz, foi embora para casa, passou uns 10 minutos, quem que toca a campainha? Da esquerda. O vizinho da esquerda. Aí eles falam, não, ele sente e tal. Aí o vizinho da esquerda chega aí e conta a versão dos fatos dele, do jeito dele, da maneira dele. E eles, o que você acha? Você acha que eu não tenho razão? E aí o marido da casa, né, o homem da casa ali, né, do casal, ele diz, não, olha, vendo do jeito que você está falando, sabe que você tem toda a razão. E o vizinho sai, né, feliz também, vai lá. Aí a mulher não aguenta, né? A mulher diz, pô, isso aí é hipocrisia. Pelo amor de Deus, né? Isso é hipocrisia. O que brigou com da esquerda veio aqui, você tem toda a razão. A outro vem aqui, que brigou com aquele lá. Você diz, ele tem toda a razão. Marido, por favor, isso aí para mim é hipocrisia. Aí ele olha para ela e diz, olha, vendo do jeito que você está falando, sabe que você tem toda a razão? Então, a gente poderia dizer, esse camarada não tem personalidade. Não, esse camarada é humilde. Sim. Né? Porque ele viu, né, considerou cada pessoa do seu relacionamento superior a ele. Não, vendo desse jeito ele tinha razão, vendo ele tinha razão. Que proveito ele traria... Para puxar uma briga para o lado dele. Né? Que proveito ele traria para isso? Né? Isso não significa que eles estavam certos, né? Mas ele era sábio o suficiente para não... Ficar no equilíbrio. Isso, né? Não gerar um conflito ali. Ele não teve conflito com o vizinho da direita, nem com o da esquerda e nem com a esposa. Glória a Deus. Amém? Pastor, muito obrigado.
Eu quero lhe agradecer porque o senhor doou esse tempo para nós precioso. Aonde que o pessoal encontra o seu livro? Pois olha, pastor, eu estou com o livro ali na comunidade Nova Jerusalém, ali. Em Curitiba, Isso, né? Ali ao seu Chichorro, número 200. As suas redes sociais tá... Ou o senhor tá... As minhas redes sociais, preciso dar... Mas, irmãos, tá aí o nome, a capa, tá aí na capa, né? O pastor Mauro, não é Martins, é Marins, né? Eu quero os irmãos que se interessarem, né? Eu vou conversar com ele aqui, os irmãos podem entrar em contato comigo. É um livro, né? Que quem recomenda aqui o pastor Luciano Subirá, né? O pastor Luiz Magalhães, que recomendou o livro. O pastor Luciano Subirá é uma sumidade, né? Um homem que também tem se entregado ao reino de uma forma e ao compromisso com a palavra. Ele está com um livro agora que eu também quero comprar, o lançamento dele sobre a questão da graça, né? Muito forte. Então são pastores reconhecidos que o conhecem, o pastor Mauro, estão indicando, e eu quero agradecer, pastor. E a gente sempre pede para os pastores que vêm aqui orar por nós, por todos que estão nos assistindo, né? E que você, através da vida do pastor Mauro, né, a sua questão do pai foi muito forte, a conversão, o encontro com a palavra, a dedicação à obra de Deus, hoje auxiliando pessoas, que você que assistiu, compartilhe esse podcast, porque essa história de vida pode tocar vidas. Amém. E instruir vidas, que é o mais importante. Amém, pastor? O senhor pode orar por nós? Amém. Pai querido, nós queremos agradecer o teu nome, queremos te louvar, te adorar. Ó Pai querido, nós sabemos que algumas pessoas que estão assistindo, quem sabe têm, ó Deus, problemas com filhos, quem sabe envolvidos, Deus, cada família que representa. Deus, nós queremos pedir por uma intervenção poderosa, sobrenatural do teu Espírito. Em nome de Jesus. Nós sabemos, ó Deus, que nem todos os demônios do inferno podem com uma mãe e um pai que oram e que amam seus filhos. Aleluia. E nós pedimos, Senhor Deus, por esse mover do Senhor, visitando agora essa família, visitando, ó Deus querido, esse pai, essa mãe, dando a eles, Senhor Deus, a direção do Senhor, dando a eles, Senhor Deus, a revelação, ó Deus, a iluminação de como proceder, de como agir, Pai. Nós queremos declarar que Jesus Cristo veio em carne para desfazer todas as obras das trevas na vida dessas famílias que estão sofrendo com esse problema, Pai. Eu quero abençoar, quero te louvar pela vida do pastor, ó Deus querido, por esse tempo que passamos aqui tão precioso. Passamos aqui 1 hora e pouco, Deus, só falando das coisas do teu reino. Obrigado, Jesus. Sê conosco, ó Deus, que nós possamos, ó Deus querido, ser usados pelo Senhor e que ó Pai querido, essa conversa que tivemos aqui possa alcançar os corações e pessoas possam ser abençoadas e libertas em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, pastor. Eu quero pedir aos irmãos, o cantor Aládio, ele fica aqui nos bastidores, né? Ele tem um pendrive tá aqui no pendrive dele aqui, ó, Aládio Camargo. Tem 7 CDs, vários clipes, né? Só hinos sacros, que hoje a gente chama de hinos antigos. E tem ele cantando com a sua sogra, a irmã Raquel Falavinha, né? Que já dorme no Senhor. O senhor conhece, né, as irmãs Falavinha? Uhum. Ele é genro, né, da irmã Raquel Falavinha, que partiu para o Senhor. E eles gravaram hinos juntos, tem clipes deles. E tá no link aqui, irmãos, é só você clicar no primeiro link da loja aí do Apocalipse na Veia e você pode adquirir, né? Tá R$100, todos os hinos dele com os clipes, e você pode estar abençoando a vida do servo de Deus. E conheça também a loja aí, que tem livros, bíblias e coisas, camisetas do projeto Arrependa-se.
E dessa forma você vai estar abençoando a obra de Deus, tá bom? Deus abençoe, pastor Mauro. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.